Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor entre agora na sua casa, visite cada cômodo, envolva a sua família, acalme a sua mente e repouse sobre o seu coração nesta noite abençoada. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Estamos na 18ª semana do tempo comum ano par e a palavra de Deus desta noite nos conduz por um caminho muito profundo, o caminho da verdade, do discernimento e da confiança. A primeira leitura nos apresenta o confronto entre o profeta Jeremias e Hananias. O Evangelho nos mostra os discípulos enfrentando o vento contrário no meio do mar, enquanto Jesus caminha sobre as águas e diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Talvez você tenha chegado ao fim desta segunda-feira sentindo que também enfrentou ventos contrários. Talvez o dia tenha começado com planos, mas terminou de uma maneira completamente diferente. Talvez você tenha recebido uma notícia que não esperava. Talvez tenha precisado lidar com uma pessoa difícil. Talvez tenha ouvido palavras que confundiram o seu coração. Talvez alguém tenha feito promessas bonitas, mas no fundo você não sabe se pode confiar. Ou talvez o maior vento contrário esteja acontecendo dentro de você. Uma luta entre aquilo que deseja acreditar e aquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Uma luta entre a esperança e o medo, entre a fé e a ansiedade, entre a vontade de continuar e o desejo de desistir de algumas coisas que parecem não mudar. Eu não sei exatamente como foi o seu dia, não sei quais lágrimas você precisou esconder, não sei quantas vezes você respirou fundo para não responder no impulso, não sei se você conseguiu sorrir por fora enquanto por dentro pedia ajuda em silêncio, mas eu sei que Deus conhece tudo. Ele viu o momento em que você se sentiu sozinho, viu quando a sua mente começou a imaginar o pior, viu quando você tentou parecer forte para não preocupar a sua família, e eu creio que você não chegou até esta oração por acaso. Nesta noite o Senhor quer te ensinar a reconhecer a voz que vem dEle e a não permitir que o medo fale mais alto do que a sua fé. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de caridade. Quando você faz isso, esta oração pode chegar a outra pessoa que também está terminando o dia cansada, confusa ou com medo do amanhã. E escreva nos comentários com fé: Senhor, eu confio na Tua palavra. Talvez muitas vozes tenham falado com você hoje, a voz da preocupação, a voz da crítica, a voz de alguém que tentou diminuir a sua esperança, a voz dos problemas dizendo que nada vai mudar. Mas quando você escreve: Senhor, eu confio na Tua palavra, você declara que nenhuma voz será maior do que a voz de Deus. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias acontece em um momento de grande tensão. Hananias se apresenta diante do povo e anuncia uma mensagem agradável. Ele afirma que o jugo do rei da Babilônia seria quebrado rapidamente e que os objetos retirados do templo voltariam em pouco tempo. Era exatamente aquilo que todos queriam ouvir: uma solução rápida, um fim imediato para o sofrimento, uma resposta sem espera, uma promessa que acalmava o coração do povo. Jeremias, porém, sabia que a verdadeira palavra de Deus não podia ser medida apenas pelo fato de ser agradável. Nem toda palavra bonita vem do Senhor. Nem toda promessa que produz entusiasmo é sinal da vontade de Deus. Jeremias não desejava o sofrimento do povo, ele também queria que a paz chegasse. Por isso responde: amém, assim faça o Senhor. Mas acrescenta que a verdade de uma profecia seria reconhecida quando ela se cumprisse. Essa passagem nos ensina algo essencial para a nossa vida.
Às vezes queremos tanto uma determinada resposta que começamos a acreditar em qualquer palavra que confirme aquilo que já desejávamos. Quando estamos cansados, podemos nos apegar a promessas fáceis. Quando estamos com medo, podemos aceitar conselhos precipitados. Quando estamos desesperados, qualquer caminho parece ser uma saída. Mas Deus não quer apenas aliviar a sua ansiedade por alguns minutos. Ele quer conduzir você pela verdade. A palavra do Senhor nem sempre confirma todos os nossos desejos. Às vezes ela nos pede paciência, às vezes pede correção, às vezes pede que abandonemos algo que parecia bom, mas que estava nos afastando da paz. Às vezes Deus não remove o processo imediatamente porque deseja amadurecer o nosso coração durante a caminhada. Nesta noite eu quero te fazer uma pergunta com muito carinho. Quais vozes você tem escutado? Você está se guiando pela palavra de Deus? Ou apenas por aquilo que gostaria de ouvir? Você está tomando decisões movido pela oração ou pela pressa? Você está procurando pessoas sábias ou apenas pessoas que concordem com você? Discernir não é viver desconfiando de todos. Discernir é aprender a colocar cada palavra diante de Deus. É perguntar: isso produz verdade? Isso me aproxima do Senhor? Isso respeita a dignidade das pessoas? Isso traz paz profunda ou apenas um alívio momentâneo? O salmo desta liturgia proclama: ensinai-me a fazer vossa vontade. Essa precisa ser a nossa oração nesta noite. Não apenas: Senhor, realiza aquilo que eu quero, mas Senhor, ensina-me a reconhecer aquilo que Tu queres. Há uma diferença muito grande entre pedir que Deus abençoe os nossos planos e permitir que Ele transforme os nossos planos. Às vezes insistimos em uma porta porque acreditamos que atrás dela está a nossa felicidade. Oramos, choramos, tentamos forçar, procuramos maneiras de abrir e não percebemos que Deus pode estar mantendo aquela porta fechada para nos proteger. Em outros momentos, uma porta se abre, mas o medo nos impede de atravessar. Por isso precisamos de discernimento. Não basta que algo pareça fácil, não basta que todos aprovem, não basta que produza resultados rápidos. Precisamos perguntar se aquela escolha está de acordo com a verdade, com a caridade, com a vontade de Deus. No evangelho de hoje, Jesus manda os discípulos entrarem na barca e seguirem para o outro lado. Depois sobe ao monte para rezar sozinho. Enquanto isso, a barca fica agitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Reparem uma coisa muito importante. Os discípulos estavam enfrentando a tempestade depois de terem obedecido a Jesus. Eles não estavam no lugar errado, não haviam abandonado a missão. Estavam exatamente onde o Senhor havia mandado que estivessem. Mesmo assim, o vento contrário apareceu. Isso nos ensina que nem toda dificuldade significa que você tomou uma decisão errada. Nem toda luta é sinal de abandono. Nem todo vento contrário significa que Deus se afastou. Há momentos em que estamos fazendo o possível, caminhando com fé, tentando agir corretamente e ainda assim surgem problemas. Talvez você esteja vivendo isso. Você tentou cuidar da sua família, tentou trabalhar honestamente, tentou fazer a coisa certa, tentou perdoar, tentou manter a fé. Mesmo assim o mar ficou agitado e você começou a se perguntar: Senhor, onde estás? Os discípulos passaram horas lutando contra o vento. Jesus não apareceu no primeiro momento da tempestade. Ele veio durante a madrugada, quando a noite estava escura e o cansaço já era grande. Talvez essa seja a fase que você está atravessando. Você orou e ainda não viu uma resposta. Pediu uma solução, mas o vento continua. Buscou uma direção, mas tudo parece escuro. Não confunda demora com abandono. Jesus sabia onde estava a barca. Ele sabia o que os discípulos enfrentavam. Ele viu cada esforço
e no momento certo caminhou sobre aquilo que causava medo. Aquilo que parecia capaz de afundar os discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. As águas não governavam o Senhor. O vento não podia impedir a sua chegada. A escuridão não escondia a barca dos seus olhos. Escute isso com fé. Aquilo que está agitando a sua vida não é maior do que Jesus. A doença não é maior. A crise financeira não é maior. A injustiça não é maior. A confusão dentro da sua família não é maior. A ansiedade não é maior. O problema que está tirando o seu sono não é maior do que o poder de Deus. Quando os discípulos viram Jesus sobre as águas, ficaram assustados e pensaram que era um fantasma. O medo pode fazer isso conosco. Ele distorce aquilo que enxergamos. Quando o coração está dominado pela ansiedade, até uma oportunidade pode parecer uma ameaça. Até a presença de Deus pode ser confundida com perigo. Até uma mudança necessária pode parecer o fim. Por isso Jesus fala: antes de qualquer outra coisa, coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele não começa explicando toda a tempestade, não revela imediatamente quanto tempo ainda faltava, não apresenta um plano detalhado, apenas oferece sua presença. Sou eu. Talvez você não tenha todas as respostas nesta noite. Talvez ainda não saiba como algumas situações serão resolvidas. Mas se Jesus está presente, você pode descansar. Pedro pede para ir até Jesus sobre as águas. Enquanto mantém os olhos no Senhor, consegue caminhar. Mas quando percebe, a força do vento começa a afundar. Pedro não afundou porque Jesus perdeu o poder. Ele começou a afundar porque o medo desviou o seu olhar. Isso também acontece conosco. Estamos caminhando pela fé, mas de repente começamos a olhar apenas para as contas, para os sintomas, para a opinião das pessoas e para todas as possibilidades negativas. Quanto mais contemplamos o vento, menor parece a presença de Deus. Mas a boa notícia é que Pedro gritou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão. Pedro não fez uma oração longa, não usou palavras difíceis, não tentou fingir que estava bem, apenas pediu socorro. Talvez essa seja a oração mais sincera que você consegue fazer hoje. Senhor, salva-me. Salva-me desta ansiedade, salva-me do medo, salva-me de uma decisão precipitada, salva-me de pensamentos que roubam minha paz, salva-me de uma relação que está destruindo minha dignidade, salva-me da desesperança. E o mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro, continua estendendo a mão para você. Agora, onde você estiver, respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Diminua o ritmo dos pensamentos. Você não precisa resolver toda a sua vida antes de dormir. Não precisa encontrar todas as respostas nesta noite. Existe um Deus que continua trabalhando enquanto você descansa. Ore comigo com fé. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este dia que chega ao fim. Obrigado porque me sustentaste desde o momento em que abri os olhos até esta hora. Obrigado pelas vezes em que me protegeste sem que eu percebesse. Obrigado pelo alimento, pelo trabalho, pela casa, pelas pessoas que colocaste em meu caminho e por cada pequeno sinal da tua presença. Obrigado porque mesmo nos momentos difíceis eu não caminhei sozinho. Nesta noite eu te entrego tudo o que vivi. Entrego as conversas, os encontros, as decisões, as alegrias e os momentos de tensão. Entrego aquilo que deu certo, entrego também aquilo que não aconteceu como eu esperava. Recebe, Senhor, o meu cansaço. Recebe as perguntas que ainda não têm resposta. Recebe cada preocupação que insiste em permanecer dentro da minha mente. Eu não quero levar para o meu descanso o peso de tudo aquilo que não posso controlar. Coloco em tuas mãos o meu amanhã. Entrego os compromissos, as responsabilidades e as situações que precisarei enfrentar. Vai à minha frente,
prepara os caminhos, fecha as portas que podem me afastar da tua vontade, abre aquelas que estão de acordo com o teu propósito. Dá-me serenidade para não forçar aquilo que não vem de ti. Dá-me coragem para atravessar as portas que tu mesmo abrires. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa quando dei mais atenção às vozes do medo do que à tua palavra. Perdoa quando procurei conselhos apenas para confirmar minha própria vontade. Perdoa a pressa que me levou a escolhas erradas. Perdoa quando julguei pessoas sem conhecer toda a verdade. Perdoa as mentiras, os exageros e as palavras que não edificaram. Perdoa quando prometi algo que não podia cumprir. Perdoa quando tentei parecer forte, mas me afastei de ti. Purifica meu coração, dá-me uma consciência reta. Ensina-me a reconhecer meus erros sem cair na condenação. Dá-me humildade para pedir perdão e sabedoria para reparar aquilo que puder ser reparado. Senhor, livra-me das falsas promessas. Livra-me das palavras que parecem bonitas, mas escondem engano. Protege-me de pessoas que tentam manipular minha fragilidade. Protege-me de decisões tomadas no desespero. Que o teu Espírito Santo me conceda discernimento. Quando eu não souber qual caminho seguir, ensina-me a esperar. Quando todos estiverem falando ao mesmo tempo, leva-me ao silêncio da oração. Quando uma escolha parecer fácil demais, dá-me prudência. Quando o medo tentar me paralisar, dá-me coragem. Eu não quero ser guiado apenas pelas emoções do momento, quero ser conduzido pela tua verdade. Senhor Jesus, entra agora na barca da minha vida. Tu conheces os ventos contrários que enfrento, conheces aquilo que tenho tentado esconder, conheces os problemas da minha família, conheces minhas preocupações financeiras, conheces o medo relacionado à minha saúde, conheces as dúvidas sobre o trabalho, os estudos e o futuro. Caminha sobre essas águas, Senhor. Mostra-me que nenhuma tempestade está fora do teu controle. Quando eu olhar para o vento e começar a afundar, segura minha mão. Quando minha fé estiver pequena, não me abandones. Quando eu não conseguir fazer uma oração bonita, escuta meu pedido mais simples. Senhor, salva-me. Salva-me do desespero. Salva-me da ansiedade que aperta o peito. Salva-me das noites em que o corpo está cansado, mas a mente não consegue descansar. Salva-me das lembranças que voltam para me ferir. Salva-me de pensar que tudo depende apenas de mim. Senhor, visita a minha mente nesta noite. Silencia os pensamentos repetitivos. Acalma as perguntas que não consigo responder. Retira de mim a necessidade de prever tudo o que acontecerá. Cura o medo do futuro. Cura a tristeza escondida. Cura o coração de quem chorou em silêncio hoje. Cura a alma de quem recebeu uma notícia difícil. Cura aquele que tentou parecer forte pela família, mas por dentro se sentiu fraco. Que a tua paz desça sobre cada pessoa que está rezando comigo. Visita, Senhor, a minha família. Entra em minha casa. Passa por cada quarto. Abençoa aqueles que já estão dormindo. Protege quem ainda está fora. Cuida dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, do meu casamento e de todos que eu amo. Onde houver conflito, traz reconciliação. Onde houver palavras duras, ensina-nos a pedir perdão. Onde houver silêncio causado por mágoa, prepara um diálogo sincero. Onde houver alguém distante da fé, aproxima essa pessoa com amor e misericórdia. Guarda a nossa casa de toda divisão. Não permitas que pequenos problemas se transformem em grandes feridas. Senhor, eu te entrego minha vida profissional e financeira. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Dá-me oportunidades honestas. Concede sabedoria para administrar o que recebo. Livra-me de negócios enganosos, promessas falsas
e decisões impulsivas. Abre portas para quem está desempregado, fortalece quem está cansado do trabalho, consola quem recebeu um não, dá direção a quem não sabe qual decisão tomar. Que nunca falte o alimento, o necessário e a dignidade em nossa casa. Eu te apresento os enfermos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que aguardam exames, aqueles que sentem dores e ainda não sabem a causa, aqueles que enfrentam tratamentos longos. Toca em seus corpos, dá sabedoria aos médicos, fortalece os familiares que cuidam, acalma o coração de quem está com medo. Que cada enfermo sinta a tua presença dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. Senhor, protege-nos durante esta noite, livra nossa casa de todo mal, guarda-nos de acidentes, violência, incêndios, invasões, confusões e perigos. Protege quem está nas estradas, acompanha os que trabalham durante a madrugada, consola quem está sozinho, visita aqueles que não têm um lar seguro, coloca teus anjos ao redor da nossa família. Em nome de Jesus eu declaro que o medo não governará a minha mente, a ansiedade não dominará esta noite, as falsas promessas não confundirão meu coração, o vento contrário não destruirá a minha fé. Eu rejeito toda palavra de derrota, eu rejeito todo pensamento que diz que Deus me abandonou. Cai por terra toda confusão, toda mentira e toda armadilha. Receba discernimento para reconhecer a verdade, receba coragem para continuar caminhando, receba paz para esperar, receba força para atravessar a tempestade, receba descanso para o corpo e silêncio para a mente. Jesus está entrando na sua barca, Jesus está segurando a sua mão, Jesus está dizendo: sou eu, não tenha medo. Agora respire profundamente mais uma vez. Você não precisa vigiar todos os problemas durante a madrugada, pode fechar os olhos, pode descansar. Deus permanece acordado, Ele conhece o caminho até a sua barca, a escuridão não impede sua chegada, o vento não é mais forte do que sua voz, você não está sozinho. Agora juntos, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. A sua casa está debaixo da proteção de Deus. A sua família está nas mãos do Pai. A sua mente recebe paz. O seu coração recebe esperança. O seu corpo recebe descanso. E o seu amanhã já está sendo preparado pela providência divina. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Hoje eu descanso em paz, porque Deus continua cuidando de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Jesus está na minha barca. Compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando uma tempestade, uma dúvida ou uma decisão difícil. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir exatamente nesta noite: coragem é Jesus, não tenha medo. Que o Senhor abençoe a sua casa, proteja a sua família, acalme todos os seus pensamentos e conceda a você uma noite tranquila, um sono restaurador e um despertar cheio de esperança. Boa noite, durma em paz. Deus está cuidando de tudo. Amém.